E aí galera, olha Ramon aqui mais uma vez. Hoje o conteúdo é dando sequência à queda livre e lançamento vertical, os movimentos na superfície da Terra. Hoje a gente vai aprender o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal. O lançamento oblíquo, todo mundo deve saber mais ou menos do que se trata, quando um goleiro cobra um tiro de meta, né? A bola descreve um arco de parábola. E o último lançamento, que é o lançamento horizontal, quando você projeta algum objeto a partir de uma mesa, um exemplo, por exemplo, ela descreve a trajetória horizontal e depois ela cai em queda livre. Aí nós vamos agora aqui aprender esses dois movimentos aí, são movimentos tranquilos, vamos aí entender eles dois. Começando aqui agora pelo lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo lembra muito aqui, ó, quando se chuta uma bola, ela descreve esse arco aqui, que é um arco de parábola. Esse arco de parábola aí, no caso, a velocidade ela vai formar aqui, ela forma um ângulo com a horizontal. Ela formando um ângulo, a gente tem que lembrar aqui de vetores, né? E lembrar de vetores significa lembrar que nós temos que fazer a decomposição vetorial. E a decomposição vetorial vai ter o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal, VOX, no eixo vertical, VOY. E a primeira coisa a fazer nesse assunto, lançamento oblíquo, quando a questão não dá, é encontrar essas componentes, porque esses dois valores aqui, eles vão ser usados para resolver praticamente todas as questões. VOX, como tem ângulo aqui, que você vai aprender depois, que tinha que aplicar seno e cosseno para ganhar tempo. VOX com ângulo eu uso cosseno, então para achar VOX é VO cosseno. VOY está sem ângulo, então eu vou usar o que? Seno. Aqui nós temos aqui o chamado martelo, é na verdade uma esfera de metal, né? Nas Olimpíadas tem essa prova aí, com 7,2 kg de peso no masculino e 4 kg no feminino. O conjunto possui 1,2 de comprimento no máximo, onde tem um arremesso aqui para ver quem atinge a maior distância horizontal. Essa maior distância é chamada de alcance, que essa distância aqui é horizontal, ó. E foi provado aí com cálculos que a maior distância é alcançada quando o martelo sai sobre um ângulo de 45 graus. É uma série de treinamentos aí para poder encontrar esse resultado aí. Bom, para começar a entender o lançamento oblíquo, nós sabemos, eu já falei, que a velocidade inicial ela forma um ângulo com a horizontal. Se ela forma um ângulo, nós vamos ter que calcular primeiro as duas componentes, a VOX e a VOY. Componente horizontal, VOX, VO cosseno, que está com ângulo. Componente vertical está sem ângulo, VO seno. Aí nós temos um exemplo aqui, essa distância máxima é alcance, VOX, VOY. No ponto mais alto eu tenho que considerar sempre VOX. No ponto mais baixo aqui eu tenho que fazer a teorema de Pitágoras. Então nós vamos ter a altura máxima, então eu vou explicar passo a passo isso aí. A trajetória que ele descreve pelo desenho dá para ver que é um arco de parábola orientado para cima. A gravidade vai assumir um valor menor que zero, porque é contra a gravidade, né? No lançamento oblíquo nós temos que ele realiza dois movimentos, na horizontal, na vertical. Na horizontal ele realiza um movimento uniforme. Todo mundo sabe que o movimento uniforme, já vimos isso, a velocidade ela vai ser constante. Na vertical, ele realiza um movimento variado, porque quando ele sobe, quando ele desce, a velocidade diminui na subida, porque é contra o movimento, e aumenta na descida. Na subida, realiza um movimento retardado, e na descida, um movimento acelerado. Aí nós temos um exemplo aqui, ó, na horizontal, movimento uniforme, na vertical, variado. Quando ele está subindo, ele vai perdendo velocidade, retardado. Quando desce, ele ganha velocidade, é acelerado. Isso vai lembrar muito o lançamento vertical para cima. Na subida, ele perde velocidade, na descida, ele ganha. Outra característica importante, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade que eu considero é a VOX. Só a horizontal que funciona, que é VOX. Porque verticalmente falando, o corpo sobe, ele para verticalmente e desce. Porque ele vai perdendo velocidade retardado, lá em cima a velocidade vertical se anula e ele começa a descer. Se nesse assunto aqui vai ter alternativa, onde diz assim,
No lançamento oblíquo, quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade é nula. Não é nula a velocidade, né? No caso aqui, o que é nula aí vai ser a velocidade que é dita velocidade vertical, certo? Porque lá no ponto mais alto, eu tenho uma velocidade horizontal para considerar. Então, na altura máxima, a velocidade vertical que é nula e a velocidade que eu considero lá em cima é VOX. Tem questões que ele vai pedir somente isso aqui, ó. A velocidade no ponto mais alto, eu considero sempre VOX. Ao retornar ao mesmo nível de lançamento, temos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, certo? Tempo de subida é igual ao tempo de descida e o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Ao tocar o solo, o corpo tem sua velocidade resultante igual à componente vertical. A velocidade resultante no ponto mais baixo eu considero VOY. Isso tudo eu vou na prática com vocês aqui, já já. Funções horárias vai lembrar todas as fórmulas que nós utilizamos no lançamento vertical. Olha, a dedução é igualzinha. Olha só, veja só. Essa fórmula aqui, que vocês estão observando aí, por exemplo, nós temos aí o seguinte: a função horária das posições, que é um movimento variável, né? Aqui eu vou colocar H, HO, só que quem faz ele subir aqui é a componente Y, VOY. Observe como ficaria essa fórmula aí: H é igual a HO, VOY vezes T menos GT ao quadrado sobre 2, porque quem faz ele subir é a componente vertical. Quem faz ele se movimentar na horizontal é a componente horizontal. Aí nós teremos aqui o seguinte: a função da velocidade nós temos duas. Nós já vimos essas duas funções, né? Lá, V igual a VO mais AT. Mas a velocidade, tudo que eu vou considerar aqui, nesse movimento, que faz o momento subir ou descer, é Y, né? Que é a componente vertical. Essa fórmula ficaria VY, VOY menos GT. Como nós falamos, né? Quando o corpo chega na altura máxima, a velocidade vertical é nula. Essa velocidade aqui é nula, ó. Zero. VOY menos GT. Quando eu passo para cá, GT, VOY, o tempo de subida, VOY sobre G. O que mudou em relação ao lançamento vertical que a gente viu no outro vídeo? O tempo de subida lá no outro movimento era VO sobre G. Agora vai ser VOY sobre G. A mesma coisa acontece com Torricelli. Aí nós vamos deduzir essa fórmula aqui, ó. VY ao quadrado, VOY ao quadrado, menos 2GH. No ponto mais alto, esse VY, que é a velocidade vertical dele, é zero. Colocando zero na fórmula aqui, passando 2GH para frente, deduzimos a fórmula igual como fizemos lá no lançamento vertical, né? VOY ao quadrado sobre 2G, essa altura máxima. No lançamento vertical para cima, só era VO ao quadrado sobre G. Aqui agora vai ser o quê? VOY ao quadrado sobre 2G. Beleza? Na horizontal, o movimento que se realiza é um movimento uniforme, onde a velocidade é constante e não pode ser zero. Aí, já que é um movimento uniforme, nós vamos ter a fórmula de sorvete, né? Quando eu passo para cá, fica ΔS. Só que essa distância horizontal que ele atinge recebe para a gente o nome de alcance. A velocidade que faz ele se movimentar na horizontal, lembra? Vertical, horizontal. Na horizontal, VOX, na vertical, VOY. VOY. E o tempo que ele gasta para atingir o alcance dele total é o tempo de subida mais o tempo de descida. O alcance máximo dele só vai ser obtido se o ângulo que ele conseguir projetar o objeto, o projétil, né, for 45 graus. Observe que aqui, ó, se o ângulo for menor que 45, se o ângulo for maior que 45 e se o ângulo for 45. Quando o ângulo é 45, é a maior distância horizontal que ele atinge. E esse alcance máximo, em sala eu vou deduzir essa fórmula, ela é dada por VO ao quadrado sobre G. VO é velocidade inicial ao quadrado. Então, para o alcance máximo, você não vai usar nem VOX nem VOY. É só a velocidade inicial dele ao quadrado sobre G. Vamos mostrar a vocês algumas questões desse conteúdo. São questões tranquilas aí, para responder a primeira aí, dessa da turma da Mônica mesmo aí. Nós temos o seguinte, né?
essa questão da Mônica aqui, né? Nós vamos observar o seguinte, essa primeira questão aqui, nós teremos o seguinte, supondo, né, que, deixa eu só aproximar a caneta aqui, tudo certinho, organizado, pronto, vamos lá para questões, com a azulzinha, beleza, peguei a caneta aqui, vamos que vamos resolver essa questão aí. Suponha que o Cebolinha, para vencer a distância que o separa da outra margem e se livrasse da ira da Mônica, tenha conseguido que sua velocidade de lançamento de valor 5. Então, velocidade de lançamento, valor 5. Então, o que ele deu para a gente aqui? Ele deu para a gente que a velocidade de lançamento foi 5. Então, nesse caso aqui, nós teremos que a velocidade inicial de lançamento foi 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Beleza. A questão pergunta altura máxima e alcance. Observe que é sempre aplicação de fórmulas. Se você lembrar da fórmula, primeiro passo é achar as componentes, porque as componentes vão ser usadas praticamente todas as questões. Vamos lá? Primeiro passo. O que é VOX? VOX é igual o valor de VO multiplicado pelo cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, que é alfa. O VOX será igual ao VO, que é 5, multiplicado pelo cosseno, que é 0,8. O VOX vai dar 4. 4 metros por segundo. A mudança para o VOY, que vai ser, você vai usar o VOY, vai usar o seno. VOY vai ser igual a VO multiplicado pelo seno. Quem vai ser o nosso VOY? VO, que é 5, multiplicado pelo seno, que vai dar 0,6. O VOY vai ser 3 metros por segundo. Achado isso, ele quer saber a altura máxima e o alcance. Vou fazer tudo na ordem que você vai pegando o ritmo aí. Primeiro, tempo de subida é VOY sobre G. Quem vai ser o VOY para a gente? VOY vai ser 3 dividido por 10. Ele vai gastar, no caso, 0,3 segundos para subir. O tempo total dele, se você observar aqui, o tempo total, ele vai ser dado por, se ele gastou 0,3 para subir, ele vai gastar também 0,3 para descer. Aí, no caso, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Aqui vai ser 2 vezes o tempo de subida, que vai ser, no caso, 0,6 segundos. Para você calcular, no caso, a nossa altura máxima, você vai verificar que nada mais é do que uma aplicação de fórmula. A altura máxima vai ser VOY ao quadrado dividido por 2G. Quem vai ser o VOY? 3 ao quadrado dividido por 2 vezes 10, dá 9 dividido por 20, que vai ser, na verdade, 9 dividido por 20, vai dar que resultado aí? 9 por 20 vai dar 0,45 metros. Isso aqui, no caso, é a altura máxima alcançada por ele, que vai ser VOX e VOY. Para você resolver o alcance é igual a VOX multiplicado pelo tempo total. Esse alcance aqui vai ser o VOX, que é 4, multiplicado por 0,6, vai ser alcance, vai ser igual a 2,4. Alternativa, eu vou só alterar aqui esse valor
0,45, que é o correto, porque na internet essa questão está com um valor de 10. Só que eu fiz a alteração aqui para mudar o cálculo, né, para não ficar igualzinho na internet. Aí você faz essa alteração aqui, porque na internet aqui era 10, aqui daria 8 e 6. Aqui seria 6 ao quadrado, que daria 36 por 20, que daria 1,8. E aqui também o resultado daria diferente. Então, como eu alterei aqui, eu esqueci de mudar as alternativas. Mas entendeu aí? Primeiro passo. Temos que achar o quê? Primeiro passo, VOX e VOY. Certo? VOX, VO cosseno, VOY, VO seno. Depois, aplicação direta. Tempo de subida, VOY sobre G, 0,3. O tempo total é 2 vezes o tempo de subida. A altura máxima é uma fórmula pronta. VOY ao quadrado sobre 2G. 3 ao quadrado dá 9. 9 dividido por 20 dá 0,45. O alcance é só pegar o VOX, que está aqui em cima, que é 4, e multiplicar pelo tempo total, que vai ser 2,4. Então, essa questão em si, teve uma mudança aqui na alternativa, que eu mudei, mas esqueci, mas a maneira de fazer o cálculo, eu acredito que todos vocês já compreenderam. Vamos fazer mais um aqui agora, que é essa questão 2, né? Essa questão 2 aqui agora, que envolve também o mesmo processo, só que na questão 2, o interessante é que ele já deu, dificilmente isso acontece, mas eu fiz questão de colocar ela aqui, porque nessa questão 2 aí, ele colocou para a gente aí, esse VOX, VOY, ele já deu. Então vamos lá fazer ela aí. Para resolver essa questão daí, temos aí, ó, uma bolinha de gude é atirada obliquamente a partir do solo, de modo que as componentes horizontal e vertical da velocidade é 5 e 8. Então, ele, para ajudar isso aí, ele já deu para a gente o VOX e o VOY. Então, o componente horizontal, VOX, ele já deu, que vale quanto aí? VOX vale 5. VOX, ele deu que vale 5 metros por segundo. E já deu também o VOY. Já adiantou um pouquinho o processo. São raros os momentos que ele já dá isso pronto. Aí, no caso aqui, vamos lá. Ele quer saber só o alcance. Observe que a aplicação direta, tempo de subida, vai ser VOY sobre G, que vai dar, no caso, 5 dividido por 10, que vai dar 0, mas é VOY, que dá 8, deixa eu voltar aqui, VOY sobre G. VOY vai ser quanto aí, no caso? 8 dividido por 10. O tempo que ele gasta para subir vai ser 0,8 segundos. Quem vai ser o tempo total? É 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes 0,8 vai dar igual a 1,6 segundos. Para nós acharmos o alcance, é só pegar o VOX e multiplicar, no caso, pelo tempo total. Esse alcance vai ser VOX, que no caso dará 5 vezes 1,6. Esse alcance vai dar 8 metros. 8 metros. Tranquilo? Então, observe que não é difícil, não. Beleza? Vamos fazer agora aí a nossa próxima questão aqui. E a próxima questão, observe que é tudo, se você lembrar das fórmulas, você vai embora. Essa questão 3 aqui agora, já vou tentando fazer aí, enquanto eu programo aqui para poder resolver. Essa questão daí, ele dá agora outras informações que a gente vai agora colocar em prática. Durante o jogo de futebol, né, um goleiro chuta uma bola, cobrando um tiro de meta, fazendo um ângulo de 30 graus com relação à horizontal. Durante a trajetória, a bola alcança uma altura máxima de 5. Ele deu a altura máxima.
Cabe a você pensar. Ele pergunta a velocidade que ele sai do pé, que é o VO. Porque o que sai do pé é VO. Aí vai ter VOY e VOX. Ele quer saber o VO. Então, vamos lá. Qual é a fórmula, pelo amor de Deus, de altura máxima? Vamos lá. Altura máxima. Nós já vimos que é parecida com a outra, é VOY ao quadrado, dividido por 2G. Essa altura máxima ele diz que vale 5. Aí, no caso, nós temos VOY ao quadrado, dividido por 2G, que é 2 vezes 10. Multiplicando aqui, nós vamos achar que VOY ao quadrado é igual a 100, né? 20 vezes 5. VOY vai ser raiz quadrada de 100. VOY será igual a 10. Nesse caso aqui, nós sabemos que se VOY é 100, ele pediu VO. Quem é VOY? É só o contrário. Vai ser VO multiplicado pelo seno. Seno de quanto aí? Seno no ângulo é 30. Seno de 30. VOY, no caso, vale 10, que nós achamos. O VO ele quer saber, que sai do pé do jogador, multiplicado por 1 sobre 2. Quando eu cruzar aqui, o VO aqui vai ser igual a 20 metros por segundo. Alternativa C. Beleza? Então, não é difícil, né? Quando a gente for resolver essa questão daí, que na verdade eu resolvi ela toda, mas não projetei para vocês, mas eu vou reexplicar aqui. Olha só, ele deu a altura máxima, que vale 5, é VO ao quadrado sobre 2G, eu fiz, mas não projetei aqui fazendo, deu 100, raiz de 100 que deu 10. Como ele veio y é 10, vai ser VO vezes o seno. Multiplicando aqui, deu 20. Então é fácil, então não vou nem perder tempo com ela aí. Vamos ver a próxima agora aqui. Próxima questão aí, também é tranquila, essa questão 4 aí, arquivo. Deixa eu projetar para não errar de novo ali. Eu tenho que projetar ela aqui para poder colocando ela para vocês verem fazendo. Então aqui nós temos aqui o seguinte, ó. Eu vou chegar a essa questão aqui mesmo. Ele deu, olha isso, o ângulo é 45. Se eu quiser achar o alcance, será aplicar VO ao quadrado sobre G, que daria 10. Mas eu vou fazer tudo que é possível, depois eu vou analisar a questão correta. Então, eu vou fazer nessa questão primeiro tudo que é possível. Ó, que é a informação que eu tenho? Que o ângulo, que o VO é 10 e o ângulo é 45. Então, eu vou fazer primeiro aqui, vou pegar essa linha aqui, esse quadrado aqui, sei lá, botar um preenchimento branco aí, para a gente fazer essa questão toda primeiro aqui. Primeiro passo, vamos lá. VO é 10. Então, vamos lá, fazer tudo que é possível aqui. Vamos lá, pega o ritmo aí, ó. VO, X. Quem é VOX? É VO multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é 45. O VO nesse caso é 10. O cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2. O resultado ali vai dar 5 raiz de 2. Deu para ver direitinho aí? 5 raiz de 2. O segundo valor aqui agora é VOY. Quem é VOY vai ser igual a VO multiplicado pelo seno. Vai dar a mesma coisa, porque seno 45 é igual a cosseno. 10 multiplicado pela raiz de 2 sobre 2, que também dá 5 raiz de 2. O tempo que ele gasta para subir vai ser, no caso, VOY dividido por G, que vai dar 5 raiz de 2 dividido por 10. Vou dividir aqui tudo por 5, ó. Aí vai dar raiz de 2 dividido por 2 segundos. Quem vai ser o tempo total? O tempo total é 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes raiz de 2 sobre 2. A gente vai cortar esse valor com esse. Aí vai dar, no caso, raiz de 2 segundos.
Já achou o resultado, mas eu vou fazer tudo. Ó. O alcance, vou fazer logo na ordem. Altura máxima. Quem é a altura máxima? A altura máxima vai ser, no caso, VOY ao quadrado dividido por 2G. Quem é a altura máxima? Vai ser 5 raiz de 2 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Ali vai dar, nesse caso, 5 ao quadrado, 25. A raiz eu corto, fica 5 ao quadrado, 25. Sobra o 2 aqui para cortar a raiz. Aí vai dar 50 dividido por 20, que vai dar o resultado de 2,5 metros. E finalizando, o alcance. O alcance, nesse caso, eu posso aplicar a fórmula tradicional, o que é o alcance? VOX multiplicado pelo tempo total. Se eu perguntar só alcance, você não precisa fazer isso tudo, porque observe que eu vou usar o VOX, que é 5 raiz de 2, multiplicado pelo total, que vai ser raiz de 2, que vai dar 5 vezes raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 10 metros. Se eu perguntasse para você o alcance nessa questão, vai ter questões que o ângulo é de 5, você poderia direto, ó, porque eu posso afirmar com certeza que esse alcance é o alcance máximo. E o alcance sendo máximo aí, esse alcance você vai obter ele aplicando a fórmula, que é o quê? Qual é a fórmula de alcance máximo? VO ao quadrado sobre G. Se eu perguntar só alcance, você colocaria o VO inicial é 10 ao quadrado sobre 10, que dá 10 metros. Observe que dá igualzinho. Só que isso aqui, se ele perguntar só o alcance máximo, mas eu já verifiquei que nessa questão, o alcance máximo dele não seria essa resposta aqui, porque quando nós temos aí as questões, o que é que vai acontecer? Vocês têm que observar o seguinte, eu não vou conseguir voltar agora, mas eu vou para o slide aqui. Observe que a resposta certa seria essa aqui, ó. O tempo total aqui, ele colocou que vai dar, no caso, para a gente, que é raiz de 12, que é o correto. Tá assim como você ver. Então a resposta certa é essa aqui, ó. Essa que é a resposta certa. Ele fala lá que o alcance não vale 10, vale 5. Então é falso. A altura ele botou, acho que foi 5. Então vamos analisar aqui todas as proposições. Vou voltar para o slide aí para a gente poder ver. O alcance é 5, não deu 10. A altura máxima nós vimos ser 2,5, falso. O tempo total foi isso, correto, raiz de 2. O corpo atinge a altura máxima com velocidade nula. Olha o que eu falei. No ponto mais alto, a velocidade que eu considero é sempre VOX e não uma velocidade nula qualquer. Então, atenção para isso aí, viu? A velocidade de escala mínima do movimento é igual a 10. Escala mínima, né? Escala mínima, o Ramon, sim, que escala mínima? Nós temos várias velocidades, mínima e máxima, então não é assim de qualquer jeito. Então, se você observar aqui, a mínima, 10 metros por segundo, já é um valor alto. Ele assume 2 aqui, que é 5 raiz de 2, que vai dar 5 vezes 1,4, dá 7. Então, a mínima é 7. Então, ali, falso ali. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Bom, próxima questão. Nós temos aí, essa daí que é o gol que Pelé não fez, né? O gol que Pelé não fez. O que é que vai acontecer nessa questão aí? Vamos observar essa questão 5. Deixa eu projetar aqui. Aqui, deixa eu abrir essa questão 5 aqui para a gente poder fazer ela. Essa questão 5 aqui, deixa eu pegar tirar daqui da questão, beleza? Então, essa questão 5 aí, para a gente resolver ela, ele já deu até para a gente assim, na Copa de 1970, na partida de Brasil e Tchecoslováquia, Pelé pega a bola um pouco antes do meio de campo, vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 108 por hora, lá foi bonzinho, já transformou. 3 segundos depois, toca novamente o solo atrás da linha de fundo. Ele já deu também aqui para a gente
o tempo de subida e tempo de descida, que é, se é 3 segundos, é 1,5 para subir e 1,5 para descer. Já ajudou nessa questão. Aí ele pergunta o seguinte: qual a distância horizontal que ele atingiu? O que é que vai acontecer nessa questão? Primeiro passo: o 3 segundos não é obrigação dele dar, mas eu vou fazer aqui tudo o que é possível para você entender como é que eu faço a questão. Primeiro, olha, VOX é o VO multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é 30 graus. O VOY é o VO, que no caso é transformado de 30, multiplicado pelo cosseno, que ele deu na questão, que vale 0,85. Se você observar ali, 0,85, vou para a calculadora aqui agora, 0,85 vezes 30 vai dar 25,5. Então, esse VOX aqui vai ser 25, quando você multiplica ali, ó, 0,85 vezes 30 dá 25,5. 25,5 metros por segundo. E lá nós temos também que o VOY, que é VO vezes o seno, vai ser VOY será igual a 30 multiplicado por 0,5. O VOY no caso dá 15. Essa questão ele foi bonzinho aqui, que já deu, porque o tempo de subida ele já poupou vocês de trabalho. Seria VOY sobre G. Vou falar só para mostrar. Tempo de subida daria 15 dividido por 10. Tempo de subida dá 1,5. É 1,5 para subir e 1,5 para descer. Por isso que ele já falou que é 3 segundos aqui, depois ele tocou. Como a questão pediu para a gente o alcance vai ser VOX multiplicado pelo tempo total. Quem vai ser o alcance? O alcance, nesse caso, será que VOX dá 25,5 vezes 3, que vai dar ali o alcance, vai dar 76,5 metros. Alternativa certa, letra C. Então, observe que aqui foi um trabalho a menos, porque aqui o certo seria você ter que achar o tempo total. Mas todo mundo já sabe, vou botar para constar aqui. Tempo de subida, aqui daria 2 vezes 1,5, que dá 3 segundos. Tranquilo? Bom, resolvendo a questão, não projetei, não acredito, fiz tudo, mas esqueci de projetar, falei tudo, mas não projetei. Mas eu explico novamente, até bom que aprende. Repetindo aí tudo que eu falei, que não foi mostrando aqui na tela, né? Então, vamos lá, tudo que fui fazendo aqui, ó. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Se você observar aqui, tudo que eu falei, vou frisar novamente aqui, que é o quê? Achou o VOX, que é VO cosseno, 25,5. VOY, que é VO seno, que é 30 vezes 0,5, deu 15. O tempo de subida seria 15 por 10, dá 1,5. Né? 1,5. O alcance é VOX multiplicado pelo tempo total. O alcance, no caso, será VOX, que é 25,5, e o tempo total, né? Se ele gastar 1,5 para subir, ele vai gastar 1,5 para descer. O tempo total, nesse caso, é 3 segundos. Multiplicando aqui, vai dar 76,5. Perdão aí, mas deu para voltar aí rapidamente isso aí. Certo? Para responder a próxima questão, a questão aí, nós vamos ver aí a questão 6 aqui agora. Questão 6, a questão que é interessante aí, porque agora é igual aquela questão que nós vemos no conteúdo lançamento vertical para cima. Ele foi lançado do alto de um prédio. Então, vamos lá. Primeiro passo. Esse valor tem que transformar. Né?
Se esse valor aí nós temos que transformar, deixa eu conferir se está já gravando, tá? Então, 72 km por hora, nós sabemos que vai dar 20 metros por segundo. Então, VOX vai ser igual a VO multiplicado pelo seno, pelo cosseno, no caso, VOX. Cosseno de 37. VOX vai ser VO, que é transformando, deu 20, e o cosseno dá 0,8. VOX dá 16 metros por segundo. 8 vezes 2 é 16. O VOY é igual a VO, que dá VO na 20, e o seno de 37. O VOY, nesse caso, será igual a 20 multiplicado por 0,6. VOY vai ser igual a 12. 12 metros por segundo. Esse tipo de questão, quando você fizer o tempo de subida vai ser VOY sobre G, que vai ser igual a 12 dividido por 10, que vai dar 1,2 segundos. 1,2 segundos. Agora, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Nesse caso, não se aplica aqui. Era para ter 2,4 aqui, né? Que pena ele não colocou, né? Nesse caso aí, nós temos que achar a altura dele que ele alcançou. Já fiz uma questão dessa em lançamento vertical. VOY ao quadrado sobre 2G. Aqui no caso, VOY é 12 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, 144 dividido por 20, dá 7,2 metros. Mais 12,8 do prédio, dá 20 metros de altura que ele vai ter. Agora, mudando a cor aqui para chamar a atenção, aqui agora, veja só, lá em cima, quando o lançamento é oblíquo, verticalmente falando, ele sobe, para e desce. Eu vou pegar emprestado de novo, para você achar o tempo que ele gasta para descer. O tempo de descida, eu vou pegar emprestado o tempo de descida aqui, ó. Deixa eu botar até aqui, bem claro. Tempo de descida, conhecido tempo de queda. Aí eu vou, para facilitar o cálculo, 2 raiz de 2H sobre G. Utilizando essa altura aqui, que é uma altura de quantos aí? É uma altura de 20 metros. Se é uma altura de 20 metros, que é a altura máxima que ele tem aí, ó, 2 vezes 20 aqui, 2 vezes 20 sobre 10. Aqui vai dar 40 sobre 10, que é raiz de 4, que é 2 segundos. Logo, o tempo total dele é o tempo de subida, tempo total. É o tempo que ele gasta para subir, mais o tempo que ele gasta para descer. O tempo total será igual a 1,2 mais 2. O tempo total será igual a 3,2 segundos. 3,2 segundos. Alternativa certa, letra B de bola. Certo? Nós vamos fazer agora a questão 7, né, para poder entender agora. Aqui vai abrir questão 7, aqui agora. 7. Não salvar isso. 7 é uma questão simples aí que fala do arremesso para cima, mas é questão simples. Por quê? Nesse caso, ó, se você observar, ele deu aí um arremesso e o ângulo é 45. Fique ligado, toda vez que é 45, ele pode te ajudar de alguma forma aí para facilitar teus cálculos. Como isso aí vai te ajudar? Veja só. Para responder essa questão, nós teremos aqui o seguinte: um atleta arremessa o dardo sobre um ângulo 45. Ó, se liga que aqui, quando vai descendo, alguma coisa vai vir para facilitar a tua vida aí. E esse caso é uma situação que facilita mesmo.
Ou seja, quando esse ângulo é 45, já fica de stand-by, só que ele deu a velocidade em km por hora. 54 km por hora. Você sabe que divide por 3,6, aí vai dar 15 metros por segundo. E após o intervalo T, o dardo bate o solo à frente do ponto de lançamento. Você pode fazer aquelas contas todas que eu fiz. Como ele pediu só o alcance, você não é abestalhado, né? Você vai chegar aqui e vai chegar ao alcance, a forma direta. Ó. Esse alcance, vou escrever aqui, ó. Esse alcance não é o alcance normal, será sempre o alcance máximo, que vai ser dado pela forma V ao quadrado dividido por G. 15 ao quadrado dividido por 10, que dará 225 sobre 10, que vai dar 22,5 metros. Alternativa 250. Alternativa certa, letra E. Finalizando aqui o assunto que nós vamos abordar aqui agora, essa questão já fizemos, também já. O lançamento horizontal é mais simples também, como uma queda livre, que vai ser, na verdade, uma queda livre aplicada, né? O projeto é lançado horizontalmente, de uma certa altura em relação ao solo, e descreve uma trajetória parabólica. No lançamento horizontal, ele realiza dois movimentos aqui, ó. Na horizontal é um movimento uniforme, e na vertical é um movimento variado em queda livre. Na horizontal, movimento uniforme, e na vertical, é um move em queda livre. Vamos usar as mesmas formas de queda livre. Veja, por favor, esse exemplo aqui do vídeo. Usaremos um dispositivo para lançamento horizontal e vertical, 2 bolinhas de ping-pong e uma banqueta. O dispositivo feito de madeira pode soltar uma bola de ping-pong em queda livre ao soltarmos o martelo de madeira. Ao mesmo tempo, pode-se lançar outra bola horizontalmente. Posicionando-se as 2 bolas e acionando o martelo, iremos lançar as 2 bolas simultaneamente. Podemos notar que elas caem praticamente juntas, ou seja, o intervalo de tempo de queda é o mesmo para ambas. Constata-se, portanto, que a força da gravidade age igualmente nas 2 bolas, ou seja, as 2 bolas caem com a mesma aceleração. Como são soltas da mesma altura e não possuem velocidade inicial na direção vertical, as 2 chegam juntas na mesa. Acredito que deu para entender que por isso Usaremos um dispositivo da mesma forma, né? Da queda livre. As horárias são as mesmas de queda livre. Corta o VO, a altura vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2, né? Já vimos isso aí lá na queda livre, ó. Que a gente pega a fórmula pronta, passa o SO para frente, vai cortar o VO porque parte do repouso, queda livre. Delta S, que é S menos SO. No lugar de A você coloca G. A altura vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2. O tempo de queda parte dessa forma. GT ao quadrado é igual a 2H. T ao quadrado é igual a 2H sobre G. O tempo de queda vai ser igual a raiz de 2H sobre G. Essa forma aqui é a mais usada. Essa daqui vai ser usada em todas as questões de queda livre. Todas. Tempo de queda, raiz de 2H sobre G. A da velocidade vai cortar o VO. No lugar da aceleração e gravidade ficou GT. Isso aqui já vimos em queda livre. A equação de Torricelli também vai cortar o VO. Vai ficar 2 vezes G vezes H. Já vimos no assunto queda livre. Quem está com dúvida aí, eu expliquei com mais calma no vídeo anterior sobre queda livre e lançamento vertical. O que vai mudar é que vai ter uma fórmula nova. No lançamento horizontal, quando ele está horizontalmente falando, né? O que vai acontecer nesse movimento aí? Vai acontecer que a fórmula mais usada, que é a outra fórmula mais usada por ele, nós vamos ter aqui agora, que vai ser VT. Distância é a velocidade vezes tempo. A distância é o alcance. A velocidade que eu tenho, que no caso não vai ser VOX, vai ser VO, que é o VO de lançamento aqui, que é a velocidade horizontal que ele partiu.
vezes o tempo de queda. E o tempo de queda, ó, volta de novo, ó, vai ser usado a volta de novo, ó, todas as questões. Raiz de H sobre G. Essa velocidade aqui, que é as componentes Vx e Vy, é para você achar a velocidade em qualquer lugar. Velocidade é gt, que nós já vimos a fórmula, e a horizontal é constante, o VO nunca muda. Aí só é aplicar aqui, se ele calcula a velocidade no instante 2. Coloca 2 aqui, acha o valor vertical, o VO é o mesmo e aplica Pitágoras. Vamos ver as questões que envolvem essa primeira questão 8 aqui. Questão 8. Nós temos aí na questão 8 o seguinte. Essa questão 8, você vai observar que ela não é difícil. É a aplicação direta. Se você analisar aqui, nós temos o seguinte. Na questão 8, ele diz, um pequeno objeto foi lançado horizontalmente de uma janela de um apartamento e essa janela está a altura de 20 metros. Se você analisar aqui, ele já deu a altura que é 20 metros. Se ele deu a altura que é 20 metros aqui, então nós sabemos que H é 20 metros. E a TIM caindo num ponto situado a 12 metros da base. Se eu fazer uma simulação aqui, ó, ele foi lançado horizontalmente. Faz mais ou menos isso. O desenho vai ser horrível aqui, viu? E esse H aqui que vale 20. E ele dessa distância horizontal aqui que é chamado de alcance. O alcance ele falou que vale 12. Isso vai complicar direto. Ó. Tempo de queda, raiz de 2H sobre G. Tempo de queda, que nesse caso será raiz de 2 vezes 20 sobre 10. Tempo de queda vai ser igual a 40 sobre 10, que vai dar raiz de 4, que vai ser igual a 2 segundos. Para você fazer, no caso, o alcance, você vai pegar VO e multiplicar pelo tempo de queda. Como ele quer saber o VO, o alcance é 12, o VO eu quero saber, o tempo de queda vale 2. O VO, nesse caso, vale 12 por 2, das 12 por 2, que vai dar quantos metros aqui? 12 dividido por 2, que vai dar 6 metros. Alternativa B. Tranquilo aí? Então, observe, todas as questões assim são aplicações diretas. Questão 9 mesmo. 9, mesmo procedimento para essa questão 9. E a questão 9 aqui, nós temos que ele deu alcance, deu altura. Mesma coisa, só que no desenho. De novo, ó, tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Quem é o tempo de queda, Ramon? Tempo de queda será raiz de 2 vezes 1,8 dividido por 10. Tempo de queda será quanto aí? Raiz de 1,8 sobre 10. Nós vamos ter aqui 3,6, né? 3,6. Então vai dar 3,6 sobre 10, dá 0 aqui, vou botar passo a passo aqui, o pessoal que está com dúvida entender, 3,6 por 10. Tempo de queda, raiz de 0,36. Tempo de queda vai ser 0,6 segundos. Para nós acharmos o alcance, já vimos, é só pegar VO e multiplicar pelo tempo de queda. Quem é o alcance? A nossa distância horizontal aqui, ó. Ou seja, o alcance vai ser 1,2. O VO eu quero saber. E o tempo de queda é 0,6. VO vai ser igual a 1,2 dividido por 0,6. O VO, corta as vírgulas, 12 por 6 dá 2. 2 metros por segundo. E, por fim, finalizando a aula de hoje aqui, a 10ª questão. Arquivo, abriu. Essa 10ª questão aqui agora, nós temos
A 10ª questão, temos o seguinte, questão que exige um pouquinho, porque quando o aluno encontra uma questão dessa aí, já bate o desespero aí, porque parece difícil, mas não é. Porque tem essas formas todas aí, às vezes atrapalha mesmo, isso aí, ó. Mas não é difícil, veja só, a questão, a maneira prática, uma bola é arremessada horizontalmente com a velocidade VO de um ponto situado a uma altura H. Ele diz que a altura é H. Então, imagine você, ele deu a altura aqui, se você observar, ele deu a altura. A altura, ele fala que é H. Quando arremessamos ele, ó, ele faz esse movimento aqui, ó, parabólico. Ó. Ele diz que essa altura horizontal também ficou H. Ou seja, se você analisar, ele disse aqui, ó, que a altura ele chamou de Y e o alcance, que é horizontal, ele falou que é Y também. E pergunta veio, ó, é a mesma grafia, só com letra. Ó, tempo de queda, parece difícil, mas não é. Ó, raiz de 2H sobre G. O tempo de queda será raiz de 2Y sobre G. Quem é o alcance para a gente? O alcance vai ser VO multiplicado pelo tempo de queda. O alcance, no caso, é VO multiplicado pelo tempo de queda. Ó, o alcance também vai ser Y. O VO eu quero saber. E o tempo de queda vai ser raiz de 2Y sobre G. O problema aqui nessa questão é que apareceu para a gente aí uma equação irracional. Para resolver isso aqui, ó, eu tenho que pegar isso aqui, elevar ao quadrado. Tenho que pegar isso aqui, elevar ao quadrado. Aí ficou y ao quadrado, que para a raiz subir é equação irracional. Isso aqui vem no 7º ano. Y ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, vezes, aqui vai cortar ó, isso com 2, ó. Aí ficou 2y sobre g. A gente pode cortar aqui, ó. Como aqui tem y ao quadrado, eu vou cortar esse 2 com y daqui. Só para fazer passo a passo, sobrou o que aqui para a gente? Aqui sobrou y, aqui sobrou v ao quadrado, aqui sobrou 2 e aqui sobrou o g. Cruzando, vou dar sequência aqui em cima. Aí vai dar 2v ao quadrado é igual a gy. gy. Quem é v ao quadrado? É gy sobre 2. Logo, VO vai ser raiz de gy sobre 2. Alternativa certa, letra E. Então, a alternativa certa é. Então, estamos acabando aqui mais essa aula. Né? Rapaz, é conteúdo, viu? É muito conteúdo, mas essa revisão eu espero que sirva para vocês. Espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas, porque é novo isso aqui. Eu estou aprendendo a mexer nessa mesa aqui, ó. Mesa difícil da desgrama. Estou aprendendo a mexer nela, a letra está saindo horrível, mas eu espero que eu consiga gradativamente ficar melhorzinho nela aí, né? Então.